Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar dos meus 10 livros, 10 sagas literárias de fantasia medieval favoritos. Então, assim, é um tema um pouco específico, porque é nessa parte da espada e feitiçaria, mas é especificamente medieval, né? Não estou falando aqui também de livros de fantasia urbana, por exemplo, né? E esse conteúdo aqui é realmente para apresentar as minhas referências, as minhas leituras e também servir de indicação para quem quer conhecer mais de fantasia medieval. Então, alguns eu já falei já aqui no canal, outros eu vou falar ainda, acho que vou falar de todos eles em detalhes ao longo do tempo, mas realmente, se eu falasse aqui só de livro também, né, não ia ser bem a proposta do canal. O canal é para autores e autoras principalmente, né? Então é o tipo de conteúdo que é mais interessante para leitores, talvez, mas também para autores que querem se inspirar. Eu já falei de leitura aqui no canal, já falei de lista de leitura obrigatória, que é uma coisa que eu não acredito, tem vídeo aqui também no canal. E aqui é a minha lista de leituras que eu acho realmente excelente, que eu indicaria para fãs de fantasia medieval, principalmente quem quer escrever fantasia medieval. Então, dito isso, se você não leu os livros, todos os livros que eu apresentar aqui, que você não leu ainda, anota, lê a sinopse e se te interessar, eu recomendo a leitura. Se não te interessar também, né, nada de errado. Eu não acredito em leituras obrigatórias, mas em questão de fantasia medieval, esses são os meus 10 favoritos. Então não é um top 10, não tem uma ordem certa de melhor para o pior, pior para o melhor, não tem. E eu vou falar assim, eu vou dar um livro de exemplo, mas todos esses contam para a franquia inteira, para a série inteira, para a saga inteira. Então, não é como se eu estivesse falando ainda o meu livro favorito dessa saga aqui. É apenas um exemplo de tudo que tem. Começando o conteúdo, o primeiro livro que eu recomendo você pegar uma pilha aqui do meu lado é O Conjurador, do Taran Mataro. O Conjurador é um dos livros que é até mais recente, né? O primeiro livro, esse aqui, foi lançado tem poucos anos, uns 5, 6 anos, eu não estou lembrando agora, mas ele é assim da década de 2010 e é sobre um rapaz que ele encontra um livro e que na verdade era um tomo mágico e ele consegue fazer uma conjuração, uma invocação sozinho, uma coisa que seria praticamente impossível. E daí ele parte para se tornar um mago e estudar na academia de magia desse cenário aqui fantástico, que é o Império Homônimo. Agora estou esquecendo como é que se pronuncia certinho o nome do Império, que tem tempinho que eu li. Mas enfim. Esse livro aqui, o autor se inspirou em Skyrim, que é uma franquia de jogos muito popular. Se inspirou em Harry Potter também, que, né, foi também a leitura que marcou essa geração atual de escritores. E também em Pokémon, que, né, também é um marco na infância de muita gente. Então é bem interessante ver como que ele pegou essas inspirações e criou algo bem interessante. Eu nunca tinha lido assim uma escola de magia de espada e feitiçaria. Eu li, já falei aqui no canal, a Renata Ventura, que é a Arma Escarlate, que eu adoro, né? Era o livro de escola de magia que eu tinha lido antes, mas escola de magia em fantasia medieval, esse foi o primeiro que eu li e eu gostei muito, recomendo demais. O próximo aqui também é... Esse aqui eu acho que não vai ser surpresa para ninguém que me conhece, mas a saga Tormenta. São os livros do cenário de Tormenta RPG, mas os livros, eles não têm, assim, obrigação de só quem é RPGista ler. Quem não leu, quem não manja nada de RPG, pode ler e são leituras excelentes. Já falei aqui desses livros, eu recomendo que eles sejam lidos na ordem em que eles foram lançados, porque tem muita coisa que está acontecendo hoje no mundo, mas que foi construída a longo prazo. Então acho que dá mais gosto ler, mais gosto conhecer, vendo a construção assim desse universo. Então, os livros, né, que em ordem de lançamento foram O Inimigo do Mundo, que eu estou analisando em detalhes aqui no canal do Leonel Caldela. Eu estou fazendo assim, um vídeo por capítulo, então análise bem aprofundada desse livro mesmo. Inimigo do Mundo, Crânio Corvo, Terceiro Deus, Crônica da Tormenta, volume 1,
Crônicas da Tormenta, volume 2, que é esse daqui, tá? E depois vem a Joia da Alma, da Karen Soarelli. E, por fim, os dois últimos, eles não têm uma ordem certa, mas eu li, foi A Flecha de Fogo, do Caldela, e A Deusa do Labirinto, da Karen Soarelli. Esse aqui que eu estou mostrando é uma coletânea de contos, também tem isso interessante. São vários autores diferentes, dando ali a sua visão do cenário. Vai sair agora em 2021 Crônicas da Tormenta volume 3 também. Então, enfim, acho que quem não leu Tormenta, eu recomendo demais. E estamos num bom momento para conhecer Tormenta, porque eles estão agora relançando os livros do Caldela com uma nova diagramação, né, com a nova capa, tá ficando bem bonito. E eles estão produzindo muito conteúdo muito interessante. Então, assim, é mais do que recomendado. O terceiro livro aqui é outro que acho que não podia faltar. É um tanto clichê, um tanto óbvio, mas Crônicas de Gelo e Fogo, do Leonel Caldela. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse calhamaçozão aqui, né? Eu fiquei muito inspirado e eu sinto que eu comecei a copiar muito Martin na minha escrita. Foi uma coisa assim que me marcou, porque eu olhei e falei, caramba, eu não quero ser um pseudo Martin, não quero ser um Martin brasileiro, eu quero ser Bernardo Stamato, sabe? E sinceramente, tem autores que eu sou mais fã dos autores brasileiros em nível de escrita do que os autores estrangeiros. Eu falo isso pra todo mundo, né? Um autor que eu não vou falar aqui nesse vídeo, vou falar agora, mas não vou citar aqui nesse vídeo porque não é de fantasia medieval, mas um dos autores favoritos é o Dardo Spor também, por exemplo, né? Então e eles narram boas cenas de ação, enfim, gostos meus. Mas esse foi um livro aqui que eu gostei tanto ao ponto de me influenciar de forma bem direta, né? Então eu percebi isso e eu até fiquei assim, meio atento. Falei, tipo, ok, preciso ver o que eu estou fazendo para não seguir um caminho que eu não quero seguir, né? Um caminho muito político, né? E, enfim, então o Martin, ele, acho que também muita gente leu ele, né? Muita gente mesmo leu ele, você deve conhecer ele, mas são livros que eu recomendo de fantasia medieval, mas porque ele traz uma pegada de intriga palaciana, né? Eu sempre falo que o Martin, ele é fantasia medieval misturado ali com intriga palaciana. Então essa parte política, essa parte não só da guerra, mas também da questão das intrigas mesmo, né? Da espionagem, né? Dos jogos de interesse, da disputa, né? Da rivalidade entre as famílias nobres. Isso é bem interessante. Esse que é o grande peso que ele dá nos livros dele, né? Eu até prefiro histórias com mais plebeus do que nobres, né? A minha visão de escrita, de criação de histórias, né? Mas pro gênero, né, fantasia medieval, isso aqui também acho que é excelente e acho que é válido os autores lerem ao menos um livro do Martin, né? Não necessariamente esse, tem também o Sangue e Fogo, que é interessante, tem também o livro do Duncan, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Talvez até o dos Sete Reinos seja uma abordagem um pouco melhor para quem não quer cair de cabeça, né, no universo do Martin, né, mas quer ele conhecer, dá um vislumbre, né, do que é o Martin. Enfim, então, mas eu recomendo fortemente que leia pelo menos um livro do Martin. Provavelmente esse aqui, né, na minha mão, a Guerra dos Tronos, né, o Game of Thrones. Eu não entendo porque eles botaram Guerra dos Tronos, por que não botaram Jogo dos Tronos? Funcionaria muito bem Jogo dos Tronos, não sei por que fizeram isso. Detalhes. Né, mas eu recomendo começar pelo Guerra dos Tronos ou o Cavaleiro dos Sete Reinos. São os que eu acho melhor para começar. Próximo aqui. Esse aqui, na verdade, o próximo que eu vou falar é um menos fantasia medieval, né? Tem bastante fantasia medieval. Acho que dá mais sentado assim, né? Que é um mundo tem um rei, né? Então, tem um rei, né? É um reino, né? Mas tem vários elementos ali misturando além da fantasia medieval, que é Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Outro livro assim que quando eu li, eu lembro que eu não conseguia parar de ler quando eu conheci esse livro. O Dracon é um cara que eu vou ser bem sincero, eu tive um certo preconceito com ele quando eu vi o livro dele, né? Eu tenho, inclusive, a versão antiga desse livro aqui, tá na estante, não tá aqui à vista, né? Mas eu tenho a edição antiga desse livro aqui, e quando eu olhei, eu falei, nossa, isso deve ser uma merda. Eu já contei isso pra ele, inclusive, em eventos literários. E aí, eu lembro que quando eu fui no lançamento do Leonel Caldela, do Caçador de Apóstolos, o Dracon tava lá, tava expor, mas o Dracon puxou assunto comigo, né? E eu fiquei tipo, o que esse cara tá, puxando assunto comigo, sabe? Tipo, que inusitado, sabe? Tipo, qual é dele, né? Que eu tava com uma blusa que era o Mestre dos Magos e o Vingador, da Guerra do Dragão, jogando RPG. Era uma blusa que eu adorava, infelizmente, ela estragou. E ele perguntou, Bernardo não me conhecia, né? Mas, pô, vem cá,
Você acha que seria melhor um Caverna do Dragão hoje em dia? Você acha que seria melhor uma pegada mais, né, infantil como era, né, uma pegada mais Game of Thrones, mais adulta, né? Enfim, papeamos, né? E eu falei, pô, cara, maneiro, né? Então, quem sabe um dia eu li o livro dele. E eu li um conto dele no Crônica da Tormenta, volume 1, né? De novo, Tormenta aqui. E esse livro, o Crônicas volume 1, eu li pensando, é lógico que meu conto favorito vai ser um do Leonel Caldela, é claro. E quando eu li, o meu conto favorito foi do Dracon. Eu gostei mais do conto do Dracon do que de todos naquele livro, né? E eu falei, ok, preciso ler esse cara. E eu li e não me arrependi nem um pouco. Agora eu tô relendo esse livro, inclusive, tô aqui marcando aqui, né? Eu peguei esse box dos quatro juntos, então tô relendo o primeiro. E é interessante ter revisitar Nova Éter, né? E é bem nítido, assim, coisas que eu adoro nele, coisas que eu sinceramente não gosto tanto, porque eu sou um cara muito cri-cri, eu sou um cara muito chato, nenhum autor é perfeito, né? Eu foco em elogiar, mas não quer dizer que eu tenho só 100% elogios, todos os autores eu acho que tem coisas a melhorar, né? Então, reler agora como adulto, né? Quando eu li quando eu era garoto, foi só tipo, meu Deus do céu, que livro irado, né? Hoje em dia eu leio e falo, eu acho, mas esse é o ponto também, eu acho que tudo que o Dracon faz aqui é válido, sabe? Isso que é a questão. Eu não acho que ele faz algo errado, né? São coisas que eu não faria, são coisas que não atendem mais o meu gosto pessoal de hoje em dia. Tanto que quando eu li, eu gostei por inteiro, né? Então eu vejo como que o meu gosto mudou, como que eu, né, mudei, simples assim, né? E como que eu já analiso já coisas que eu pego dele, coisas que eu me inspiro no Dracon para criar a minha escrita, coisas que eu já não me inspiro tanto. Uma coisa que eu adoro é que esse livro aqui é cheio de referência a Final Fantasy, que é uma das minhas sagas de videogame favoritas, né? Então isso é o ponto que o Dracon me ganha, sabe? Quando ele fala de Final Fantasy, fala de Chrono Trigger, né? É o ponto que realmente é quando eu vejo que eu falo muito disso, né? A gente tem que ver o que a gente gosta porque é bom e porque que apela pra gente. Esse que é o ponto. O Dracon é bom e mas o apelo dele, né, é esse apelo que o meu lado nerd, que bom, eu sou nerd, não disfarço isso, né, acaba ficando assim realmente deslumbrado, realmente encantado, né, fascinado, né, em todos os sentidos que a fantasia medieval pode oferecer. Então, enfim, é uma pegada de tudo que eu falei aqui, acho que esse e o Conjurador do Traumataro são os livros assim, mais jovens, são para jovem adulto, sabe, esses livros. Então são livros assim, que são mais universais, acho que todo mundo pode ler e gostar, né, mas outros têm a pegada um pouco mais adulta, no sentido apelativo mesmo, no sentido de ter mais sangue, né? Alguns têm cena de sexo, né? Martin tem cena de sexo, por exemplo. Esse aqui qualquer um pode ler, acho que qualquer idade pode ler. Você tem interessante isso. Próximo aqui é A Lenda de Drizzt, outro livro que eu terminei de ler no final do ano passado e que eu lancei vários vídeos. Eu lancei uns 7 vídeos desse livro aqui no canal, que é do R.A. Salvatore. De todos que eu falei aqui, eu acho que esse é o mais diferente, né? Porque todos eles vão ter ali a grande maioria tem um herói humano, né? Geralmente o herói é um guerreiro, né? Geralmente tem uma pegada dessa assim, de espada e feitiçaria, né? Do herói ser um combatente de espada. E esse aqui logo de cara, assim, não é um mundo, tipo, é um mundo de fantasia medieval que tem todas as raças que você pode esperar de um mundo de fantasia medieval. Mas esse livro se foca totalmente no reino dos elfos negros, que é Mesubranzan. E o herói é esse elfo negro que ele não concorda com a sociedade dos elfos negros, basicamente, né? Ele é a ovelha negra, talvez seja a ovelha branca no reino de ovelhas negras, talvez, né? Os elfos negros são a ovelha negra dos elfos de Forgotten Realms e ele seria mais uma ovelha branca nesse sentido, né, de ovelha negra, claro, né? Não no sentido do nosso mundo real de pessoas brancas e negras, né? Não aqui é um mundo de fantasia, né? O autor, ele não pensou nesse lado quando ele criou. Eu acho que autores de hoje em dia precisam pensar, tá? Eu tive bem claro aqui a minha opinião. Autores de hoje em dia precisam pensar nas questões étnicas do mundo contemporâneo, ainda mais no Brasil, tá? Mas quando ler, é bom compreender se era isso que o autor tinha em mente ou não, não é o caso aqui. Tá? Então, o Drizzt é um herói incrível, é um dos meus heróis favoritos de fantasia medieval, e Mesubranzan é um reino diferente de tudo que a gente já encontrou em todos os mundos.
Todos os livros que eu falei aqui vão ter muitas coisas em paralelo, tá? Muitas coisas similares, sabe? Mas esse aqui é o que eu acho que tem menos elementos similares em relação de world building, do cenário que é apresentado. Então, realmente, eu adoro isso. Eu adoro como que o Mitos Oberranzan é um cenário único dentro da fantasia medieval, né? E esse é o livro de Mitos Oberranzan, A Lenda de Drizzt de Pátria. O próximo aqui é a série Atelgardia. No caso aqui é o Castelo das Águias. Eu confundi se é da Águia ou das Águias. Castelo das Águias, de Ana Lúcia Merege. Inclusive, eu tive um bate-papo com ela esse fim de semana, antes de eu gravar esse vídeo. Foi uma live muito boa. Em breve eu vou converter e botar aqui no canal também. A Ana é uma autora que eu admiro demais, tá? E esse também, assim como o Dragões de Éter e o Conjurador, esse é mais um livro que pode ser lido por todos os públicos, né? Inclusive é um livro assim, que tem menos violência de todos, né? Então é ainda mais recomendável para leitores mais jovens, se você quer dar um livro de presente para alguém mais jovem, para começar na fantasia medieval. E esse aqui é o que eu mais recomendo de todos, tá? Então é a história de Anna de Brike. Tem, inclusive, análise desse livro aqui e da Anna de Brike aqui no canal, já critiquei aqui já. E a Anna de Brike, o que eu mais gosto nela, que eu não posso deixar de falar, é como que ela é, ao mesmo tempo, mestra e aprendiz. Geralmente, os heróis são aprendizes, né? O Conjurador, o herói, o Fletcher, ele é totalmente aprendiz, ele não conhece nada. A Lenda de Drizzt, a gente começa com Drizzt bebê, literalmente, sabe? Então, esses livros que eu acompanho, geralmente, são uma coisa também matemática comum, né? O herói que está conhecendo o mundo ao seu redor. A Anna de Brike, ela é essa aprendiz, mas ela não é uma ignorante, sabe? Ela não é uma aluna, ela não é uma jovem que nasceu ontem, sabe? Por quê? Ela é uma adulta, ela é a mestra de sagas do Castelo das Águias, que é uma escola de magia. Então ela traz com ela muito conhecimento, um conhecimento muito valioso, mas ela não conhece nada desse reino aqui em que a história se passa. Ela veio de outro lugar. Então, ao mesmo tempo que ela ensina muito, ela está aprendendo, está descobrindo muita coisa também. Então, isso me fascina nela, que é dela ser ao mesmo tempo essa mestra e essa aprendiz numa personagem só, sabe? Então, ela também não é bobinha, sabe? Ela também não é ignorante e ingênua, sabe? Ela não precisa que alguém ensine as coisas a ela. Ela aprende sozinha, ela deduz, ela observa, ela conhece uma pessoa, conhece outra e vai ligando os pontos para formar essa trama. Isso que eu gosto muito nela. Eu tinha falado que Conjurador tinha sido assim, um dos únicos livros que eu já li de escola de magia em fantasia medieval. Para esclarecer aqui, para não ficar contraditório, o Conjurador foi o primeiro que eu li nessa pegada, né? Mas a Ana Lúcia Merege, na verdade, até que eu saiba, esse livro aqui já foi publicado até antes do Conjurador, né? Então, temos aqui uma autora brasileira, né, fazendo algo que realmente é pouco visto, né? Uma escola de magia num cenário de fantasia medieval. A diferença mais importante aqui é que, no caso do Conjurador, o Fletcher, ele é o aluno, ele é o aprendiz, ele é um jovem que não sabe nada de nada, ele está aprendendo tudo ainda, enquanto que nesse aqui, a protagonista, né, a Ana, ela traz consigo já muito conhecimento, ela já é madura, já é uma mulher, ela já sabe do que ela fala já, né, mas ela também está num lugar novo e ela precisa conhecer e descobrir esse novo cenário. Isso que é diferente entre eles, né? E eu gostei muito, né? Porque esse é um ponto em que me ajuda como escritor, sabe? Como contar histórias sem necessariamente abordar da violência, sabe? Tem aquela crítica, né? De que super-heróis tudo é porrada, né? Power Rangers tudo é no soco, né? Street Fighter tudo no soco. E a fantasia medieval pode cair também nesse erro, porque tudo se resolve na espada, no sangue, na feitiçaria, né? Então esse aqui é um livro que aborda muito essa parte da não violência. Isso é um ponto que eu gostei muito desse livro e que me ajuda como escritor também a pensar que nem tudo é violência, nem tudo é combate. Eu gosto muito do combate, com certeza o clímax tende a ser o combate, né? Mas tem muitas opções muito boas. Esse livro ajuda muito a olhar por esse lado. Estamos quase acabando, né? O próximo aqui é Dragonlance. Não podia faltar. É um dos sagas também mais clássicas de fantasia medieval do mundo inteiro. No Brasil, a gente tem poucos livros publicados ainda.
A Jambô está agora terminando de traduzir essa primeira trilogia aqui, né, que é a trilogia mais clássica de todas. E espero que a Jambô continue esse bom trabalho, trazendo mais livros de Dragonlance, porque lá no mundo afora, temos, tipo, dezenas de livros. Aqui no Brasil a gente teve, acho que foram 6 no máximo. Acho que antes da Jambô tinha vindo uns 6, agora a Jambô sumiu, tá retrazendo, tá republicando os 3 primeiros, né, para começar, e espero que continue trazendo esses livros. O legal do Dragonlance é que é um mundo com muitos dragões, né, e é uma coisa que geralmente é rara. Eu fico curioso, geralmente dragões são coisas raras. De todos os livros que eu falei aqui, né, tem poucos dragões, né? Dragões de Éter, inclusive, o primeiro livro não tem dragões, né, curiosamente. E esse livro aqui que pegou isso, essa questão, falou, por que tem tantos mundos de fantasia, né, e tem poucos dragões? É um livro da franquia Dungeons and Dragons, não estou achando aqui o logo do Dungeons and Dragons, o da Jambô vem com o logo. Mas que eles falavam, tem muito Dungeons e pouco Dragons em Dungeons and Dragons, então bora fazer um mundo com mais dragões. Então esse aqui é aquela alta fantasia que dá esse foco bem interessante nos dragões, sabe? Então é um grupo de heróis, lembra bastante, eu interpreto assim, minha interpretação individual, tá? Que Dragonlance é o que está entre Senhor dos Anéis e Leonel Caldela, porque eu vejo muito do Senhor dos Anéis aqui nesse livro aqui. Veio antes do Senhor dos Anéis, obviamente. Esse livro veio depois do Senhor dos Anéis. Mas depois desse livro veio o Leonel Caldela, e eu vejo muito do que Caldela criou, né, inspirado nesse livro aqui, né? Então tem muitos elementos em comum. Tipo, por exemplo, exemplo simples. A história começa com um grupo de heróis, já começa com esses heróis se encontrando logo de cara, e aí tem mais de 2 estrangeiros que se unem a esse time e a história começa. Então, logo de cara, tem esse grupo grande, todo reunido, e já vão se formando ao longo da história, sabe? Começa com eles se encontrando. No Leonel Caldela, segundo capítulo, já tem um grupo grande já reunido, e eles conhecem o Masato Kodai, que é um samurai, que é o estrangeiro do grupo. Então, olha como tem ali, né, uma abordagem similar logo de cara, sabe? Então eu acho que esse livro aqui é o que nós temos entre os Seus Anéis e o Leonel Caldela, né? Antes de Dragonlance veio os Seus Anéis, depois veio o Leonel Caldela, e eu vejo alguns paralelos. Enfim, acho que a fantasia medieval, quem quer conhecer mais da fantasia medieval clássica, inclusive, eu recomendo esse, né? Se você quer fantasia medieval clássica, Senhor dos Anéis, né? Mas até mesmo se você acha que o Senhor dos Anéis é muito arrastado, que não tem cena de ação, que é verdade, né? Esse aqui é uma fantasia medieval clássica com cenas de ação. Então, para quem gosta de Tolkien, eu recomendo. Para quem não gosta de Tolkien, eu também recomendo isso daqui. Falando no Diabo, o próximo livro que eu separei aqui é do Leonel Caldela, que é A Lenda de Húfganor, que eu acho que aqui foi um dos livros que o Caldela ele foi mais equilibrado de todos. O Caldela ele pesava a mão, e eu adoro isso, na parte mais escatológica, visceral, sabe? Na parte mais horror cósmico que ele adora, sabe? Então, a trilogia Tormenta tem muito disso, né? Do horror cósmico com fantasia medieval. Ele tem um código élfico, que ele traz uma abordagem própria ao horror cósmico também, que foi um livro assim que dividiu muito opiniões, e eu adoro particularmente. Eu não citei aqui, mas também tem os livros dele, As Profecias de Urag, que é já mais um low fantasy, né? Já aquela fantasia assim que debatível o que é magia, o que não é magia, mas que você não vê sem a magia abundante como nós temos no Tormenta, por exemplo. E aí, de tudo que o Caldela escreveu, eu sinto que esse aqui é o livro que ele escreveu assim, para gregos e troianos. E ele consegue agradar gregos e troianos nesse livro aqui. Então, de todos os livros dele também é um livro que você até acho que um adolescente pode ler tranquilamente também, sabe? Ele consegue ter um tom assim, às vezes é mais leve, tá? Ele consegue dosar o otimismo e o pessimismo dele. Ele tende a ser mais pessimista nisso aqui. Ele consegue ser um pouco mais otimista do que ele era antes, sabe? Mas enfim. E ele usa, assim, realmente... você percebe, sabe? Que ele tá realmente escrevendo aquela jornada do herói um pouco mais clássica, né? Mas que também não se limita a isso. Não se limita só a fazer o mais do mesmo. Ainda é Caldela, ainda é bem autêntico. Enfim, é o livro que eu acho que é mais equilibrado do Leonel Caldela. Se você nunca leu Leonel Caldela, talvez esse aqui tenha um bom começo. Sinceramente, de tudo que o Caldela já escreveu, esse aqui é um bom começo. É um livro que ele realmente faz
para um público maior. E acho que funcionou muito bem, sabe? Então, para mim, foi uma lufada de ar fresco, porque, assim, ainda é o Caldela que eu adoro, ainda é a linguagem que ele usa, sabe? O ritmo que ele usa, tem tudo que eu gosto do Caldela, mas também é um livro que não veio com aquele tom mais pesado que ele gosta. Então, para mim, foi uma lufada de ar fresco em todos os sentidos, como leitor e como fã do Caldela. Antes de falar os dois últimos, né? Falei já de 8 livros de sagas. Quero fazer aqui algumas menções honrosas, né? Porque se eu falasse aqui de tudo, ia ficar um vídeo de 1 hora, né? Então eu vou falar assim, livros que são muito bons, que eu recomendo, que não entraram nesses meus 10 favoritos por vários motivos. Acho que o principal motivo é que são livros que eu conheci há menos tempo também, né? Então também são livros que chegaram assim ao meu conhecimento há menos tempo. Eu vou citar aqui, né, que são livros bons, recomendo, né? Só não entraram nesse vídeo por questão de escopo, né, do que eu podia falar aqui e também do que é a minha referência como o que me inspira, né, vamos ser bem sinceros. Esses são os livros que me inspiram como escritor por muitos motivos. Esses livros, né, eu conheci há menos tempo. Enfim, blá blá blá. Menção honrosa. A saga The Witcher, eu tenho minhas questões, né, mas acho que vale a pena cada um também ler e ter a sua opinião também. Eu não recomendo que você não leia, né, tenha minhas questões, mas esse é outro assunto, né? Quadrilogia Mago, também essa fantasia medieval um pouco mais clássica, que também demorou para chegar no Brasil. Hoje em dia temos já os 4 livros, são muito bons. Jogo do Destino, do Bruno Frahla, que é parceiro aqui do Mistério Multiverso. Eu tenho podcast com ele, tenho live com ele, né? E é fantasia medieval um pouco mais também com intriga palaciana. Eu vejo que ele se inspira muito no George R. Martin e no Sapkowski do The Witcher, então tem ali uma pegada Game of Thrones e Witcher. Espadas e Correntes, do João Cerqueira, que também... José Cerqueira, tô com o na cabeça. Do José Cerqueira, que é também essa fantasia medieval mais heróica, mais espada mesmo, mais aventura, né? Ele se inspira muito em RPG, que é uma coisa que eu gosto particularmente, né? Então também é um dos jovens autores que eu acho que tem muito potencial aqui no Brasil. E também Sob o Céu da Noite Eterna, da Yasmin Kader, né? O José, a Yasmin e o Bruno são parceiros dos dois Multiverso, não podia deixar de falar deles, né? Mas esse livro da Yasmin também, esse Dark Fantasy, são livros pesados, né, em muitos sentidos, mas também são livros fascinantes também em todos os sentidos. Enfim, recomendo muito que você também bote na sua lista esses livros que você tem agora, dá uma olhadinha na sinopse, se te interessar, as leituras são mais do que recomendadas. Para encerrar, meus 2 últimos livros, meus 10 favoritos de fantasia medieval, não podia faltar O Senhor dos Anéis, do grande mestre Tolkien. É um livro que, assim, sinceramente, eu amo o world building do Tolkien. Tolkien, ele acho que em questão de world building, ele é um dos pilares, sabe? Ele é fundamental para quem quer criar mundos novos. Dito isso, eu não sou nada fã do ritmo narrativo dele. Eu acho que o Tolkien ele é indiscutivelmente muito arrastado. Você lê assim, muito sobe colina, desce colina, vira na árvore, passa por um lago, tem mais uma colina depois, sabe? Então, mas o mundo que ele cria é tão rico que realmente você tem vontade de continuar lendo, sabe? E esse que é o ponto que é importante a gente afinar, que a gente sintonizar, sabe? Com frequência você sintoniza. Quer livros de ação, dos livros que eu falei aqui, de todos eles, a grande maioria tem boas cenas de ação, tem uma boa dose de ação em tudo que eu falei aqui nesse vídeo. O Tolkien é mais sobre o world building do que realmente espada e feitiçaria, sabe? Então, ele é fundamental e quem quer fantasia medieval, né? Eu acho que Tolkien, assim, como eu falei, eu não acredito em leitura obrigatória, mas eu acho que um fã de fantasia medieval que não lê Tolkien, eu acho que está perdendo aí uma leitura que é muito importante, é muito boa. Enfim, não posso deixar de citar ele. E ele me inspira muito mais no world building e menos na narrativa. Esse que é o ponto. Isso que nós, escritores, precisamos ter, sabe? Você não vai gostar 100% de tudo, né? É importante quando você lê, você vê. O que eu recomendo é sempre observar o mundo, o cenário, né? O world building, personagens, elencos, a criação de personagens e o enredo e a narrativa. São os 3 pilares da escrita criativa, são os 3 elementos mais fundamentais para você contar suas histórias.
principalmente para autores de fantasia, em que pesa mais a importância do world building, né? E no caso do Tolkien, o world building ele é nota 10, 20 mil, sabe? Então isso que é importante também a gente compreender na hora de ler. O que a gente gosta mais em cada livro. No caso do Tolkien, world building. Para encerrar com chave de ouro, é mais um livro que não podia faltar, é um tanto óbvio, então, enfim, A Era do Abismo, de eu, Bernardo Stamato. Eu não ia deixar de falar do meu livro aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? Pô, cá entre nós também, né? Não podia deixar de falar de mim, da minha escrita, do meu trabalho. Acho que eu mereço também esse espaço, né? Eu que estou aqui fazendo, já fiz a essa altura mais de 300 vídeos aqui pro canal. De vez em quando eu mereço e preciso falar de mim também, né? Que senão não faz sentido também ficar aqui falando só dos outros, né? Sem nunca falar de mim. A Era do Abismo, eu, né, Mestre Stamato, cara, é um mundo de fantasia medieval em que a guerra do paraíso e do abismo chegou ao fim e quem venceu foi o abismo. Então é um mundo sem esperança, é um mundo sem futuro e um mundo em que, mesmo assim, algumas pessoas ainda lutam pelo que é certo. Essa que foi a minha abordagem, esse que foi a premissa do mundo. E é isso que eu busco explorar aqui, essa questão de como que a gente precisa fazer o que é certo, como a gente pode, né? Como a gente pode e como ainda há esperança, mesmo contra todas as expectativas. É um livro mais focado em personagens e em ação também. Eu criei personagens que eles vêm da base desse mundo, né? E eles apresentam a base. Então, é um livro menos sobre reis, menos sobre príncipes, mais sobre as pessoas que de fato estão andando ao redor desse mundo fantástico. Então, tem, lógico, humanos, anões, elfos, tem tipo o Minotauro, tem a Zhuang, que é um monstro da mitologia filipina, então eu também trabalho para trazer outras mitologias, não ficar só naquele núcleo europeu, sabe? E tem, enfim, tem muita coisa, tem basicamente ideias que vêm surgindo e eu vou botando na história, né? E é uma jornada que, como o nome diz, né, o torneio dos campeões. Então, é o clímax do livro, né? Esses heróis estão, todos eles vão participar desse torneio, cada um deles por um motivo diferente. Você vai conhecendo esses heróis e esse mundo e essa jornada a cada página. E cada capítulo é narrado por um dos personagens também, né? Essa é uma coisa que eu gosto, que é raro de encontrar e eu adoro, quando você tem várias perspectivas em um livro. Então eu fiz questão de botar cada um dos protagonistas, cada um deles tem um capítulo com a sua perspectiva, né? Em que ele narra. Então você vai conhecer realmente cada um deles por dentro também. Enfim, então quando eu digo também que está entre meus 10 livros favoritos, né, de fantasia medieval, não é só pela questão, né, da minha autoestima, né, de incluir o meu livro nos meus favoritos, mas também da questão de autoconhecimento. Né? Quando eu releio o que eu escrevi, quando eu reviso algum conto, quando eu penso no que eu vou escrever em diante, eu também mantenho em mente tudo que eu já criei. Isso é uma coisa que você que escreve vai ter essa perspectiva mais cedo ou mais tarde. Eu acho muito importante você olhar para trás e pensar o que eu já fiz, né? Aonde eu cheguei, para onde eu vou. Por isso que eu incluo, quando eu penso no que me inspira, quando eu penso em referências que eu posso criar e usar, eu também olho e falo, ok, né? E o que eu já fiz? Né? O que eu posso aprofundar do que eu já fiz? O que eu posso criar mais? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso pegar e apresentar uma nova faceta, né? Ou me aprofundar no que já existe para os meus leitores. Tanto que eu estou escrevendo prelúdios desse livro no momento. Já enviei 3 já para minha lista de e-mails, que é o Clã dos Mochileiros Multiverso. Se você quer ler contos de graça e receber dicas de escrita criativa e mercado editorial também no seu e-mail, tem o link de inscrição aqui embaixo também. Né? Estou agora escrevendo o 4º conto dessa linha. Né? Vou escrever um de cada um e enviar para o clã. Então também tem esse exercício, né, de revisitar e reabordar e me aprofundar mais em cada um dos personagens. Então esse que é o ponto também que eu fico pensando. O que eu não apresentei ainda, o que pode ser interessante também para o público, o que pode ser interessante para a minha carreira como autor. Enfim, é esse trabalho infinito que é a escrita e a fantasia medieval também. Esses foram os meus 10 livros e sagas de fantasia medieval favoritos. Comenta aqui embaixo qual que é o seu livro
de fantasia medieval favorito, para que eu também possa anotar e expandir também as minhas leituras. Se for um deles, ótimo. Se não for, traz também um livro que eu não... Comenta aqui mais também se você tem algum livro que você acha que merecia entrar nesses 10 favoritos e que não entrou e por que mereceria também. Vamos expandir, vamos manter aqui esse diálogo, que eu não quero aqui ficar só eu falando com você, eu quero também ouvir, quero também trazer realmente isso, um diálogo, não um monólogo. E é através dos comentários que a gente faz esse diálogo. Enfim, se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém pode se interessar por esse conteúdo, envia também nas redes sociais. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.